minhas lindas! Graça e paz, sejam muito bem-vindas ao nosso dia 1 do livro Desafio de Amar. Será uma jornada de 40 dias, nas quais eu tenho certeza que você será grandemente abençoada, forjada, você vai ser transformada. Nós estaremos aí nesses 40 dias como um vaso na mão do oleiro, deixando tudo aquilo que Deus quer fazer, quer agir na nossa vida, permitindo que isso seja realizado, trazendo isso para ação, viu? É isso que nós estamos fazendo aqui durante esses 40 dias. Lembrando que as bênçãos do Senhor sobre nós, elas vão até 1000 gerações. Então, tudo isso que nós vamos receber durante esses 40 dias, porque nós vamos estar atentas, vamos estar alertas, vamos estar preparadas. Isso vai se estender não só para o seu relacionamento com seu marido, mas também para o seu relacionamento com seus filhos e na vida de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Viu? Então vamos começar. Cada dia eu vou trazer um novo capítulo para a gente estar refletindo sobre isso, tá? Tem alguns vídeos que também vão ser colocados lá no Instagram todos os dias. Então tem bastante material aí para você trabalhar. Lembrando que a parte principal é o seu debruçar sobre isso tudo, o que você vai fazer com isso, né? É a ação. Então tem uma tarefa de casa, ao final de cada capítulo, realize a tarefa, execute, lembre daquilo que você escutou e coloque em prática. É o único jeito da gente não virar uma lagarta gorda, da gente passar aí pelo nosso processo evolutivo e nos tornarmos borboletas, né? De fato, pessoas humanas, sendo tudo aquilo que só nós podemos ser. Então vamos lá, vamos começar a ler o livro. Logo no comecinho do livro tem um escrito assim, ó: receba esse livro como um alerta. Essa jornada de 40 dias, ela não pode ser encarada superficialmente. Ela é um desafio e na maioria das vezes um processo difícil, mas incrivelmente recompensador. Aceitar esse desafio exige uma mente determinada e decisões firmes. O seu propósito não é o de ser experimentado ou testado por pouco tempo. E aqueles que desistirem cedo, eles perderão os maiores benefícios. Se você se comprometer com um dia de cada vez, em um período de 40 dias, os resultados poderão mudar a sua vida e o seu casamento. Considere este livro um desafio vindo de quem já o aceitou antes de você. As Escrituras dizem que Deus projetou e criou o casamento para ser algo bom. Ele é um presente lindo e inestimável. Deus usa o casamento para nos ajudar a acabar com a solidão, a multiplicar a nossa eficiência, construir famílias, criar filhos, curtir a vida e nos abençoar com um relacionamento íntimo. Mas além disso, o casamento, ele também nos mostra a necessidade de crescer e de lidar com as nossas próprias dificuldades e com o egocentrismo, através da ajuda de um companheiro para toda a vida. Se somos ensináveis, nós iremos aprender a fazer aquilo que é mais importante no casamento: amar. Esta poderosa união lhe mostra o caminho para amar incondicionalmente outra pessoa imperfeita. Isso é maravilhoso, é difícil, é uma mudança de vida. Esse livro é sobre o amor, sobre a aprendizagem e sobre o desafio de viver um relacionamento amoroso. E essa jornada, ela se inicia com a pessoa que está mais próxima de você, seu cônjuge. Que Deus lhe abençoe nessa aventura. Mas esteja certa de uma coisa: você precisará de coragem. Ao aceitar esse desafio, você precisa ter a consciência de que ao invés de seguir o seu coração, você terá que governá-lo. O mundo diz para seguir o coração, mas se você não estiver governando o seu, então alguém ou alguma outra coisa estará. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. E ele sempre perseguirá aquilo que parece certo no momento. Nós desafiamos você a pensar de maneira diferente, escolher direcionar o seu coração para aquilo que será melhor ao longo do caminho. Essa é a chave para relacionamentos permanentes e recompensadores. A jornada do desafio de amar não é um processo para tentar fazer do seu cônjuge a pessoa que você quer que ele seja. Com certeza você já descobriu que o esforço em tentar mudar seu marido ou sua esposa acabou em fracasso ou frustração. Pelo contrário, essa é uma jornada de exploração e demonstração genuína de amor.
mesmo quando o seu desejo acaba e quando as suas motivações estão enfraquecidas. A verdade é que o amor é uma decisão, não apenas um sentimento. Ele não busca os seus próprios interesses, ele é sofredor e transformador. E quando o amor é demonstrado verdadeiramente como foi planejado para ser, o seu relacionamento tem grandes chances de mudar para melhor. Em cada dia dessa jornada estão incluídos 3 elementos muito importantes. Primeiro, um aspecto único do amor será discutido. Então leia cada um desses aspectos cuidadosamente e esteja aberta a um novo entendimento do que significa amar alguém verdadeiramente. Segundo, você vai ter um desafio específico para fazer com seu cônjuge. Alguns serão fáceis, outros serão mais desafiadores. Mas leve cada desafio a sério e seja criativo e corajoso o suficiente para realizá-lo. Não desista se situações externas lhe impedirem de completar um desafio específico. Apenas faça-o o mais rápido possível e prossiga na jornada. Por último, você terá um espaço para anotar o que está aprendendo, fazendo e como seu cônjuge está reagindo. É importante que você aproveite esse espaço para registrar o que está acontecendo com você e seu cônjuge ao longo do caminho. O seu progresso ele está registrado nessas anotações, que provavelmente se tornarão inestimáveis para você no futuro. Lembre-se, você tem a responsabilidade de proteger e de guiar o seu coração. Não desista e não fique desencorajado. Decida dirigi-lo e agir assim até o final. Aprender a amar verdadeiramente é uma das coisas mais importantes que você fará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Primeiro dia, o amor é paciente. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. O amor, ele funciona. Ele é o motivador mais poderoso e ele tem uma profundidade e um significado bem maior do que a maioria das pessoas pensa. O amor sempre faz o que é melhor para os outros e tem o poder de nos fortalecer para enfrentar grandes problemas. Nós nascemos com uma sede perpétua de amor. Nosso coração precisa de amor, assim como os nossos pulmões precisam de oxigênio. O nosso coração precisa de amor, assim como nossos pulmões precisam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos eles se tornam significativos com ele. Nenhum casamento é bem-sucedido sem amor. O amor ele é construído sobre 2 pilares que melhor definem o que ele é. Esses pilares são a paciência e a bondade. Todas as outras características do amor, elas são extensões desses 2 atributos. E é aqui que começa o seu desafio, com a paciência. O amor irá lhe inspirar a ser uma pessoa paciente. Quando você decide ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Você é tardio em irar-se. Prefere ter um pavio longo a se irritar facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, o amor ele lhe ajuda a se acalmar e a transmitir misericórdia aos que estão ao seu redor. A paciência, ela traz a calma interior em meio à tempestade exterior. Nossa! Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Estar próximo de alguém assim faz você reagir com raiva, insensatez e de maneiras lamentáveis. A ironia da raiva em uma ação errada está em gerar novos erros por si só.
Então a raiva, ela quase nunca torna as coisas melhores. Na verdade, ela geralmente cria mais problemas. Mas a paciência, ela paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar, ela impede a insensatez de espalhar seu veneno por toda a casa. Ter paciência é escolher controlar suas emoções, ao invés de permitir que elas lhe controlem. É demonstrar discrição, ao invés de pagar o mal com o mal. Se o seu cônjuge lhe ofende, você rapidamente revida ou você se controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se a resposta for sim, você está espalhando veneno ao invés de remédio. A raiva é causada, na maioria das vezes, quando um forte desejo por algo é combinado com decepção ou tristeza. Você não consegue o que quer, então você começa a se irritar por dentro. Muitas vezes ela é a reação emocional que resulta das nossas razões egoístas, tolas e más. Por outro lado, a paciência nos torna sábios. Ela não se apressa em julgar, mas ela ouve o que outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada, enquanto a raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, ele revela insensatez. Provérbios 14, 29. Assim como a falta de paciência fará do seu lar uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18. Frases como essa do livro de Provérbios, elas são princípios claros de aplicação eterna. A paciência é o lugar onde o amor encontra sabedoria. E todo casamento precisa dessa combinação para permanecer saudável. A paciência lhe ajuda a dar ao seu cônjuge o direito de ser humano. A paciência entende que todos falham. Quando um erro é cometido, a paciência decide dar mais tempo do que ele precisa para corrigi-lo. A paciência lhe capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do seu relacionamento, ao invés de lhe esgotar com as pressões. Mas o seu cônjuge pode contar com um marido ou com uma esposa paciente? Ela pode ter certeza de que, se trancar as chaves dentro do carro, poderá contar com a sua compreensão, ao invés de ouvir um sermão que a fará sentir-se como uma criança? Ele pode se assegurar de que, se comemorar os últimos segundos do jogo de futebol, não vai ouvi-la trazendo uma lista de sugestões de como poderia usar melhor o seu tempo? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de se conviver quanto uma pessoa impaciente. Como que seria o tom de voz do seu lar se você colocasse em prática essa abordagem bíblica? Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Poucos de nós praticam a paciência de forma adequada, e nenhum de nós a pratica naturalmente. Mas o homem e a mulher sábios verão a paciência como um ingrediente essencial no casamento. Este é um bom ponto de partida para demonstrar o amor verdadeiro. Essa jornada de desafio de amar é um processo, e a primeira atitude que você deve decidir é ser paciente. Pense nisso como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros raso. Uma maratona que vale a pena correr. Desafio de hoje. A primeira parte do desafio de hoje é bastante simples. Apesar do amor se comunicar de várias formas, as palavras, na maioria das vezes, refletem o estado do nosso coração. Para o próximo dia, decida demonstrar paciência e, de modo algum, diga algo negativo para o seu cônjuge. Se a tentação surgir, não diga nada. É melhor segurar a língua do que dizer algo que possa se arrepender depois. Anote aqui quando o desafio de hoje estiver completo. Aconteceu alguma coisa hoje que lhe deixou com raiva do seu cônjuge? Você foi tentado a ter pensamentos condenáveis e a expressá-lo com palavras? Nós terminamos. Lá no final, ele tem várias linhas aqui no livro, e no final tem Tiago 1,19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Minhas lindas, se vocês não têm o livro, eu sugiro que vocês separem um caderno para esse desafio.
Anotem todos esses ensinamentos, né? Aquilo que foi importante para você, pausa o vídeo, anote principalmente os versículos e preencha, tá? Então você tenha tarefa e à noite antes de dormir, escreva lá no seu caderno, no seu diário, quais que foram os desafios, o que que foi difícil, o que que passou pela sua mente, o que que talvez te impossibilitou de fazer aquilo que você queria ter feito, tá? Lembrando que nós somos autorresponsáveis, tá tudo aqui, ó, precisamos cuidar disso, para cuidar disso, para cuidar disso, tá bom? Aquilo que entra na minha cabeça, cai no meu coração e vai sair pela minha boca, vai sair pela minha mão. Vamos cuidar, tá? E vamos nutrir esse amor. Amanhã eu te espero no dia 2. Privilégio a gente estar junto. Um beijo.